Mais uma quinta-feira, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a frequência vibracional baixa e as nossas defesas e como nós podemos nos defender. Então vamos aguardar as pessoas chegarem, né? Boa noite, querida. É um prazer ter vocês aqui. E nós precisamos saber como é que isso funciona, saber nos defender, saber organizar essas energias, né? De que forma que isso nos afeta e o quanto nos afeta. E eu quero abordar isso de uma forma sistêmica também. Boa noite, Selena. Vamos entrando. Vamos só aguardar mais um pouquinho a turma chegar, para que todos possam usufruir desse trabalho, 1 hora só, mas quem perder vai ter lá no YouTube depois. Não esqueçam de entrar lá, dar o seu like, fazer o seu registro, porque tem bastante live lá. Vamos entrando, gente. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje das frequências vibracionais, das nossas defesas. Eu quero ver se hoje eu faço uma meditação com vocês, uma meditação para que a gente possa aprender a se liberar e a se harmonizar, né? De uma forma prática, eficiente, rápida e certeira, porque a vida da gente é muito corrida, né? Nós não temos muito tempo, mas 1 minuto, 2 minutos nós temos para poder nos livrar dessas frequências. Boa noite, gente. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Né? Hoje nós vamos falar dessas frequências e a gente precisa aprender a se proteger, né? Porque essa frequência está em tudo quanto é lugar, está no universo, né? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é uma imagem. E essa imagem é que eu vou deixar dar partida para todas essas histórias. E como a gente está... Eu não sei fazer, eu acho que nem dá para fazer, eu fiz uma foto num outro celular para mostrar a vocês isso aqui, ó. Essa frequência aqui, ó. Vê se dá para vocês verem. Vocês estão vendo essa imagem? Então, os especialistas em física quântica afirmam que nós somos mais do que apenas um corpo, e que todos nós temos um campo de energia à nossa volta, né? E eu queria que vocês observassem esse campo de energia. Algumas pessoas chamam isso de aura, né? Mas são frequências vibracionais. Essas frequências vibracionais, elas se cruzam o tempo todo com as pessoas à nossa volta. Então, essas frequências, elas têm, vocês estão vendo que elas têm uns raios, né? E esses raios, eles cruzam com os raios de outras pessoas que estejam ao nosso redor. O mundo ao nosso redor está densamente preenchido com energia, né? Uma energia cósmica, ela existe em todos os lados, em todos os tempos e afeta tudo que nós fazemos, né? Eu quero mostrar uma outra imagem aqui. Essa imagem aqui, ó. Nós temos uma imagem como se nós estivéssemos dentro de um ovo. E é essa imagem que eu quero mais tarde, no final do nosso trabalho, na explanação do que eu vou falar aqui, nós vamos fazer uma meditação, tá? Nós vamos fazer uma meditação para aprender a equilibrar esse campo, a nos manter dentro desse ovo blindado, né?
Então, todas essas energias, elas estão entre as pessoas, elas circulam. Nós atraímos isso o tempo todo. É uma forma de comunicação invisível, mas uma comunicação que pode ser boa ou pode ser ruim, né? Essas comunicações são muito emocionais, mentais e até espirituais. Então, existem várias frequências e níveis se intercomunicando, se misturando, digamos assim. Todos podem entrar. Está aberta a sala, é só clicar lá no Taumaturgo Selene e entrar. Essas conexões, na realidade, elas são as coisas mais importantes da nossa vida. Nós precisamos aprender, literalmente, a ter essa defesa. A ter um movimento de entendimento, de percepção, de uma sintonia mais fina que nós perdemos ao longo da nossa vida por conta dessa história de a gente estar correndo sempre atrás do ter, do fazer, né? Poucos de nós temos o hábito, bom hábito, de parar para fazer uma meditação, para fazer uma invocação, né? Uma oração. As invocações, elas falam com esse universo. E tudo que você bota para fora, a boca para fora, ela ecoa, ela vibra, né? Se é uma coisa boa, ela vai atrair uma coisa boa. Se é uma coisa ruim, ela vai atrair uma coisa ruim. Porque é um movimento de ressonância, tá? Então, compreender essas vibrações energéticas entre as pessoas e como dominar é vital para nós. Para viver uma vida, assim, no máximo do nosso potencial de energia. Porque essa energia, quando ela é sugada, é como se fosse um carrapato, um pernilongo que pousa em você e chupa de canudinho o teu sangue. As energias, elas sugam de você essa energia vital. Elas drenam de você essa energia. Mas nós, na maior parte das vezes, somos culpados disso. E nós precisamos entender como nós precisamos fazer para manter a nossa vitalidade em alta. E não deixar que isso drene, porque drena a nossa beleza, drena a nossa saúde, drena a nossa mente, drena todo o nosso campo energético. É um perigo. Nós nem imaginamos o quanto que isso atua na nossa saúde. Bom, essas energias também, elas drenam. Gente, tá muito calor, né? Eu não paro de beber água o dia inteiro, é uma loucura. E quanto mais eu falo, mais seca, né? E a gente precisa beber muita água nesse verão louco. Bom, então elas também prejudicam a circulação do nosso campo energético, nosso campo etérico, digamos assim. O campo que faz as nossas... que nos mantém, digamos assim, né? E se isso for drenado, vem o cansaço físico, o cansaço mental, você não dorme direito, você não fica presente em você, você não percebe aquilo que é fundamental, que é essencial para você. Parece que você está fora do corpo, e é o que acontece. Nós estamos vivendo fora do corpo, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Existem muitas correntes, né, atuando de pensamentos diferentes. Agora, nós não podemos nos deixar abalar pelo que o nosso vizinho sente ou fala, ou como ele age
porque isso não é um problema meu, isso é um problema dele. Na medida em que eu me deixo penetrar, ser abalada pelo que o outro faz, aí eu estou sendo sugada. E nós não percebemos isso. Na hora que eu fico com raiva dele e eu fico ruminando aquela raiva, eu estou sendo drenada. Eu estou permitindo que um tentáculo fique assim, ó, grudado em mim, como um anzol. Sabe um anzol que fica agarrado e aquele fio energético está vibrando com mais do mesmo, que é uma pessoa às vezes grosseira, é uma pessoa irritada, é uma pessoa mal educada, é uma pessoa grosseira. Isso tudo são baixas vibrações. Nós podemos observar isso no nosso corpo físico. Aliás, nós precisamos sempre... Eu não sei se está fazendo barulho. Nós precisamos sempre aprender a olhar, a sentir o corpo. Como que aquilo impacta em você? A forma como ele falou, por que está me impactando? Então, essa percepção eu tenho que aguçar. Porque nós vivemos o tempo todo sem essa percepção. E nós precisamos aprender a usar, porque essa é a nossa defesa. É a única defesa que nós temos, é essa percepção maior. Por exemplo, se você tem dor de cabeça, vou te dar um monte de pista de vibração energética sugada. Verifique isso no seu corpo físico. Tem fadiga? Ah, nossa, depois do almoço me dá aquela fadiga. No final da tarde eu fico fatigada. Qualquer coisa me dá cansaço. Dor de cabeça constante. Problemas digestivos, né? Por que dor de cabeça? Porque a dor de cabeça são coisas que nós não resolvemos. São coisas que nós não aceitamos. Coisas que nós não decodificamos. Nós não absorvemos aquilo. E aquilo fica dentro de nós, ruminando, até que chega uma hora que explode. Aquilo solta a faísca, né? E você morre de dor de cabeça. Porque você ou não aceita uma pessoa, ou você não aceita um companheiro, ou você não aceita a forma de ser do outro, ou você não aceita a sua própria ação no mundo. Você está brigando com você mesmo. Então, você precisa ficar atento, porque essas coisas, você acha que é só o outro que drena a sua energia? Você cria os seus próprios obsessores. Você cria uma terceira persona, uma persona que pode ser sua própria inimiga. Não pense você que a energia ruim vem do outro somente. Você é capaz de fabricar o seu próprio inimigo. Então, existem muitas outras formas de você ficar atento. Problemas digestivos, por exemplo. Problema digestivo é o quê? Ah, foi a comida que caiu mal. Tudo bem, a comida pode cair mal porque você está se alimentando mal. Isso também é uma coisa que afeta você e que abre portas para que você fique com uma defesa baixa, né? Uma energia baixa. Problemas de pele, por exemplo. Problemas de pele é uma coisa que está na pele, né? A alergia, por exemplo, é uma forma de você contestar, de você botar para fora algo que não está legal. De você dizer, eu mostro a você aquilo que está me incomodando, né? A alergia tem muito assim, é mostrar ao outro aquilo que me incomoda e não permitir que aquilo entre mais dentro de mim, que aquilo se apodere das minhas vísceras, dos meus órgãos, do meu sangue, dos meus ossos, né? Então você precisa aprender a fazer uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, né? Qual é o tipo de comida que você come?
A carne, por exemplo. Você come uma carne, você não sabe como esse animal morreu. Essa é uma outra frequência. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque isso já é uma outro campo de energia que nós precisamos depois olhar com cuidado. Mas distúrbios no sono, o que faz você não dormir? Né? São coisas que aconteceram durante o dia que você não elaborou. E aí você fica preocupado. A preocupação baixa o seu campo vibracional, baixa a sua imunidade. Porque como que esses bichos entram? Como essas coisas chegam até você? Quando você não tem uma aceitação daquilo que está acontecendo ao seu entorno. Você está reativa, você está reacionária, né? Aquela hostil, antagônica, rejeitando as coisas, as situações ou as pessoas. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque esse movimento de reação, de rejeição a determinadas situações, tem uma frase que eu sempre digo: quanto mais eu resisto, mais aquilo persiste, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida e alguma pergunta, algum questionamento, podem ir fazendo, tá? Eu tô aqui para tirar dúvidas também. Então, isso faz com que você perca uma noite de sono. E uma noite mal dormida é um dia terrível. No dia seguinte você tá podre. Aí você não come direito, você tem problema digestivo, você pode ter dor de cabeça, e aí você começa a baixar o seu nível de energia. Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter. Inclusive, baixa o libido. Ai, vontade, sexo, ai, não. Nem tenho mais vontade, nem olho mais para o lado. Ih, coitado do meu marido, ih, coitada da minha mulher. Você pode, inclusive, não ter ereção se você for homem, porque a tua tensão é tão grande e a tua imunidade está tão baixa que você perde a tua libido. E a libido é uma força. O homem e a mulher, quando tem uma relação sexual amorosa, afetiva, digamos assim, harmonizada, eles criam e geram um campo de energia fantástico de ação para o próprio casal, de abundância, de prosperidade, né? Não estou falando do sexo por sexo, estou falando de um casal entrosado sexualmente. Não precisa ser casado, mas que sejam um par, que sejam parceiros, que sejam integrados. Vocês não têm ideia do campo de energia que vocês criam, saudável, próspero, abundante na relação do casal. Bom, doenças frequentes são sintomas comuns de baixa frequência, de baixa vibração. Pessoas que ficam resfriadas o tempo todo, toda hora você tem uma dor aqui, um probleminha ali. Essas pequenas dorezinhas, essas pequenas questõezinhas, elas fazem com que você tenha durante muito tempo uma vibração, mantenha essa vibração em baixa, e aí a sua imunidade vai caindo. Claro que existem umas vitaminas que você tem que ter em alta. Você não pode deixar de observar se essas vitaminas estão em baixa, como a vitamina C, como a vitamina D, que é um hormônio e ele harmoniza todo o teu sistema físico, e principalmente a vitamina B12, né? Então, assim, no outro dia uma pessoa me perguntou: Selene, como é que você aguenta trabalhar 12 horas por dia? Como é que você aguenta fazer uma mudança sozinha, viajar 7 horas de carro e mais não sei o quê? Você não é tão mais criança assim. A minha vitamina B12 está em 2000. Eu cheguei a ficar preocupada quando vi.
porque o limite parece que é 700 ou 800, o máximo. Quando eu vi no meu exame de sangue vitamina B12, 2000, eu me apavorei. E aí eu saí fazendo pesquisa, porque eu achei que aquilo podia ser prejudicial. E o médico disse, não, graças a Deus que você tem essa vitamina B12 lá em cima, porque isso é que te dá energia, isso que te dá vigor, isso é que te dá vitalidade. Eu não sabia. Então, assim, a gente não entende nada disso, a gente tem que pesquisar, porque a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são os nossos recursos. E eu não digo recursos só de talentos, não. Eu digo recursos físicos, de saudáveis, né? De se manter lúcido e saudável aqui, né? Na Terra. Então, a presença de energias negativas presa na aura, porque elas ficam presas. Como eu mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Tem uma outra imagem aqui que eu quero mostrar para vocês, que é uma imagem de um campo de aura mesmo. Porque eu não sei se vocês, algumas pessoas já viram falar, mas não têm noção do que é a aura. A aura, ela é toda polarizada, digamos assim. Você é positivo, aí você tem um corpo etérico, por exemplo, que é negativo, corpo emocional positivo, corpo mental inferior negativo. E cada corpo que você tem, ele vai mudando essa dinâmica da polaridade. Peraí que eu tenho tantas imagens aqui, mas essa daqui eu deixei até separada para mostrar para vocês, porque... deixa eu ver se eu botei ela aqui em cima. Porque ela mostra exatamente as faixas vibracionais, achei. Essas faixas aqui que eu tô falando, que é como se fosse... é o campo áurico, né? Essas faixas vibratórias aqui, ó, cada uma ela tem uma polaridade diferente, né? Positivo e negativo, porque nós somos seres polarizados. Não tem jeito. Os nossos músculos têm as mesmas frequências de faixas, positivo e negativo, positivo e negativo. Então, essas faixas, elas são como se fossem partículas nossas, imagens nossas, arquivos, eu digo arquivos. Eu chamo de arquivos porque em cada área, faixa dessa, você tem arquivos de imagens, de memórias, de situações que fica agarrado como se fosse uma pasta, digamos assim. Né? Então ali fica no arquivo mental, na faixa do mental inferior, fica uma pasta de raiva, fica uma pasta de separação, fica uma pasta de medo de perda. Quantas no corpo emocional fica uma outra pasta de separação, de abandono, de morte, de raiva. Bom, isso daí é uma frequência. Essa frequência é que vai atrair, porque onde você passa, você tem essa vibração ao seu redor. E aí, quando você encontra naquela imagem que eu mostrei para vocês, quando vocês encontram uma pessoa que está junto de você, dessa forma aqui, e não precisa nem tocar não, tá? Porque aqui nessas imagens aqui, ó, eles estão se tocando, mas não precisa tocar. Basta estar do lado, basta estar perto, porque o nosso campo áurico, ele é muito expansivo, e ele interpenetra onde estiver. Então, numa sala fechada, numa sala de trabalho, as pessoas estão com os campos todos entrelaçados. E aí a minha raiva vai se misturar com a raiva do meu parceiro de sala, que eu nem sei que ele tá com raiva, mas ele tá com raiva do chefe, tá com raiva da mulher, ou do amigo. E eu fiquei com raiva de um filho, ou da vizinha, ou do padeiro, sei lá, da pessoa que me fez uma grosseria na rua.
essas vibrações energéticas, elas se cruzam e elas se intensificam. E isso é que faz com que a sua vibração esteja baixa. Então, uma das coisas que eu vou ensinar a vocês é que toda a noite, a hora que você deitar, você veja tudo que te incomodou. Aquela cena, aquela pessoa, aquela situação. Observa o que te incomodou e veja em todos os detalhes que você puder. E aí depois você vai tirando aquilo de colorido para preto e branco, como se você fosse transformando um filme colorido em filme velho, em preto e branco. Gente, isso é um exercício fantástico, tá? Esse é um exercício dentro da cinesiologia. Nós fazemos isso com os nossos alunos para ressignificar padrões, e eles funcionam. Mas se você faz isso todas as noites, o teu cérebro, ele não é burro. Ele vai gravar a última cena. Então, se você dá para ele uma cena diferente com a mesma pessoa, por exemplo, eu briguei com meu marido. Então, eu vejo essa cena e vou desmanchando ela, vou botando ela cinza, preta e branca. E depois eu boto eu e ele no mesmo cenário, fazendo as pazes, nos beijando, ele me pedindo desculpa, eu pedindo desculpa para ele. Você muda a história de novo, o enredo da história. E colore essa imagem positiva. Passa para o cérebro a última imagem, fotografa essa imagem, os dois abraçados, por exemplo. Então, a última imagem do dia é que o cérebro vai gravar. Ele leva 24 horas. Então, você fecha na última imagem, entenderam? Esse é um exercício, é um dos exercícios. Bom, são diversos sintomas que também tem uma coisa que diz assim, fulano tá com quebranto. Já ouviram falar nisso? Mandaram uma energia, um olho gordo, um olho grande, não sei o quê. Gente, isso acontece mesmo, sabe? Porque tem gente que tem inveja, que tem olho gordo e nem sabe que tem, coitado. Porque são pessoas com vibrações baixas, né? Então, por exemplo, se você recebe uma visita, minha avó dizia, olha, fulana vem aí hoje, você pode olhar como essa planta aqui vai ficar quando ela for embora. Cara, era impressionante, aquela mulher ia embora, a planta da vovó fazia assim, ó, murchava. Eu achava aquilo muito doido. Mas, depois a gente estudando, a gente entende por quê. Porque os antigos, eles falavam de uma forma meio mágica, né? Mas hoje existe a física quântica que nos prova tudo isso. Olhos lacrimejantes demais, moleza pelo corpo, tristeza. De repente você fica triste, você não sabe por que você está triste. Aí você começa a bocejar, você entra num lugar, você começa a bocejar. Nossa Senhora, né? É uma forma de você liberar um campo de energia. Por exemplo, às vezes eu estou trabalhando online e quando eu desativo uma questão difícil de um cliente, eu começo a bocejar. Aí ele diz, o que está acontecendo? Você está com sono? Eu digo, não, estou limpando as tuas cracas, porque você está com uma energia densa, isso está pegando em você, você não está conseguindo liberar. Então, como eu estou na ponte e nós estamos interligados, aí você vai dizer assim, ué, Selene, mas ele está lá na Europa e você está aqui, como é que pode isso? Pelo vídeo? Claro, porque tempo não existe. Isso é campo quântico, nunca se esqueçam disso. A física quântica também já provou. Nós não temos tempo para explicar tudo isso. Vocês vão ter que pesquisar, gente. Vão ter que entrar no Google, vão ter que ler livros, né? Tem agora o Brad, que está dando uns cursos aí online, ele fala sobre isso. Ele está falando sobre isso também. E ele vai falar sobre isso. É um curso caro, né? Porque é ele, né? É um biólogo famoso que está cheio de livros e tal. Mas é isso, tá, gente? Espirros repetidos, por exemplo, quando você começa a espirrar demais,
é ótimo, porque você está mudando um campo vibracional, você está botando para fora energias densas que estão, de alguma forma, pavoneando ou viajando aqui no seu espaço, né? Inapetência, por exemplo, quando você começa com muita inapetência, agora no calor a gente fica na dúvida se é uma energia ou se é o calor mesmo que tira o apetite, que não dá vontade de comer. Bom, seja na sua casa ou no seu trabalho, se você passa grande parte do tempo num ambiente também desorganizado, um ambiente sujo, feio, que não é bem limpo, ou que não tem uma higiene bacana, ou que está entulhado, ou alguma coisa assim, é importante que você mantenha esse ambiente mais organizado, né? Limpo, aciado, assim como você também. Você tem que melhorar a frequência daquilo que está à sua volta, tá? E o universo, ele é muito receptivo, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é você estar junto da natureza sempre que você pode. Colocar os pés no chão, sabe? Deixar enraizar, imaginar que você está enraizando para que você possa trazer da terra essa energia vibracional, né? E tem uma outra imagem que eu quero mostrar também para vocês, que é o grau de energia, né? Deixa eu ver aqui, é o David, como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu lembro aqui. David Hawkins, eu acho que é isso. Ele criou uma escala de consciência Hertz, né? Que é essa escala aqui, ó. Vale a pena vocês buscarem no Google para vocês darem uma olhada, né? Eu gosto de testar, porque eu testo na cinesiologia qual é a minha vibração. E aí eu já boto no circuito e já começo a trabalhar para manter. Mas o que que faz você manter essa vibração? Então ele diz aqui que a nossa iluminação seria 700 ou mais Hertz. A paz 600. Mas o que que estaria em 20? 20 você está lá no fundo do poço. É a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, o desejo, né? Essas são vibrações muito baixas, que fazem com que a sua energia fique numa vibração muito, muito ruim, digamos assim, que permita que outras frequências entrem. E uma delas tem pessoas que são extremamente sensíveis, vulneráveis, né, digamos assim, às energias ao entorno. Então você então, que tem esse campo sensível, você está com o campo aberto. Você é uma das pessoas, que eu até falei numa outra live, de como você fecha esse campo. Eu vou ensinar hoje a vocês de novo, para que vocês possam manter essa vibração consciente, de forma consciente, fechada, para você se fechar dentro do seu ovo blindado. Alguns dos indícios que você pode estar sobrecarregado com energia, por exemplo, são aquelas que eu falei, da vibração baixa, sempre doente, sempre cansado, né? E se você é muito sensível, você tem que ter cuidado, porque você acaba baixando mais a sua vibração quando as coisas começam a te irritar. Por exemplo, não há uma definição exata para isso, tá, gente? Eu estou falando de uma forma bem ampla e abrangente. Por exemplo, se uma pessoa está irritada, o tempo todo uma pessoa está irritada, reclamando de tudo, reclamando de todos, nunca está satisfeita com o emprego, com o marido, com os filhos, com a casa, com o que tem, né? São pessoas que não são gratas ao universo pelo que elas têm, pelos que elas conquistaram. Uma pessoa que está sempre insatisfeita.
Essa é uma pobre coitada. Ela tá com a energia sempre muito baixa. A vibração dela é baixa e ela contamina todo o ambiente. E é terrível quando você tem uma pessoa dessa em casa, porque as crianças acabam assimilando uma espécie de mau humor, sabe? É como se elas aprendessem a ser mal-humoradas, a serem não agradecidas com a vida, com o que têm, com o que conquistaram. Porque, gente, você pode estar na maior M, digamos assim. Mas se você olhar para o lado, sempre vai ter alguém pior que você. Então, nós precisamos agradecer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista, os nossos recursos, aquilo que a gente tem dentro de nós, de talento que a gente pode colocar no mundo. Então não adianta ficar reclamando o tempo todo, criticando demais os outros, criticando a tudo, criticando a todos. Ah, porque fulano é isso, ah, porque fulano é aquilo, porque a pessoa é burra. Sabe, tem pessoas que chegam a ser arrogantes a esse nível de xingar o outro. Isso, gente, é uma indelicadeza, é uma falta de afeto, é uma falta de gentileza, de amor. Não pelo outro, não. É consigo mesmo. Porque o outro é um pouco de reflexo de você. Você está xingando o outro de burro? Ou está se xingando de burro porque não está conseguindo ter tudo que você gostaria de ter? Porque você não está indo à luta daquilo, de como você poderia ir. Sabe? Então fica um espelhamento, uma duplicidade. Então, se você está sempre raivosa, está sempre hostil, prepotente, arrogante, você tem uma tendência a atrair mais do mesmo, né? Porque se você dá amor, você vai receber amor. Se você dá patada, você está querendo o quê? Que o outro diga, ah, querido, desculpe. Aqui, ó, dá uma outra patadinha aqui, que você só machucou desse lado, esse não. Claro que não, né? Que tem pessoas que são muito mais ignorantes às vezes do que você na hora de dar uma porrada no outro, né? Então essa escala de emoções é importante para a gente saber qual é o grau em que nós estamos no momento. Claro que nós estamos passando o universo inteiro. Nós não estamos falando só do Brasil, né? Nós estamos falando do mundo. O mundo está passando um momento de balanço. Sabe a torre do tarô? Nós estamos vivendo a torre do tarô. Nós estamos vivendo a torre do tarô, que é quando puxam o nosso tapete e você cai sem você perceber que está caindo. Em cada família, em cada pessoa, está balançando de uma forma diferente, mas está balançando, está mudando uma situação. Você tem que mudar uma história, você tem que recriar uma coisa nova, você tem que largar o velho para deixar o novo. Tem muita gente morrendo, tem muita gente adoecendo, mas tem muita gente transformando, mudando de casa, tendo que alugar casa, entregando consultório, se reinventando, né? Então, esse movimento que nós precisamos observar, que nós precisamos ter muita paciência, ter muita calma, ter muita lucidez neste momento, muita clareza. E para você ter clareza, você precisa... É isso que você precisa. Entrar em você mesmo e ficar quieta. Porque na calma você está protegida. Na calma você está preparada. Mas se você não manter a calma no momento do caos, porque o caos, ele te impulsiona, ele te bota para caminhar, ele faz com que você abra portas que você nunca abriu, que você tire da cartola ideias e recursos que você dizia que nunca podia imaginar que tivesse. Por um lado ele é muito bom, por outro ele mete medo. Ele dá pânico para muita gente. Ele estremece a vida e as casas e as relações de muita gente. Gente, muita calma nessa hora.
muita calma, para não baixar a tua vibração, para não permitir que outros campos energéticos mais densos do que você está vivendo entrem e te derrubem e que te deixem doente. Porque é muita coisa para você administrar nesse momento. É muita informação, é muita história, é muito pânico, é muito medo. Então, respira. Respira. Nós precisamos aprender a respirar. Uma das coisas mais importantes para a limpeza energética é a limpeza do diafragma. Uma outra que eu vou ensinar para vocês agora. Eu quero ensinar algumas ferramentas, digamos assim, para que você possa aprender a manter essa vibração. Existe na yoga uma respiração que se chama pranayama, que é do campo energético, Ida e Pingala. É o campo que você harmoniza as suas polaridades, tá? Então você coloca um dedo numa narina e aperta. E inspira por aqui, sempre de boca fechada. Vamos fazendo aí, gente, para aprender. Inspirou por a narina, prende e solta pela outra que estava presa. Soltou, inspira. Inspirou, prendeu, soltou do outro lado. Inspira. Solta do lado de lá. É sempre contrário. Inspirei aqui, solto aqui. Soltei, inspiro para soltar lá. Inspiro para soltar aqui. Soltei, inspiro, solto lá. Vou fazer para vocês verem. Entenderam? Esse exercício é excelente para equilibrar a tua energia. Você, com esse movimento, você fecha o teu campo também e harmoniza e equilibra hemisfério direito e esquerdo, ok? Um outro exercício excelente para vocês fazerem é colocar a mão no diafragma e inspirar enchendo. Expirar, esvaziando. Inspirar, enchendo. Expirar, esvaziando. Dessa forma aqui, ó. Façam isso sentados, porque se você não estiver acostumado, porque você vai oxigenar demais o cérebro e você vai ficar tonto. Se você fizer isso em pé, você pode cair. Então faça sentado. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, inspirar, expirar, expirar, sempre nesse movimento. Inspirou, o ar entra, a barriga cresce. Expirou, o ar sai e a barriga solta. Eu já fiz no YouTube, eu tenho esses exercícios que eu explico a inspirar e expirar, a fazer a roda dos 5 elementos, o equilíbrio energético. Eu vou fazer um outro vídeo melhor do que aquele que foi lá nos primórdios, não ficou tão bom, mas eu vou fazer um ensinando melhor. Mas se você fizer isso, já está de bom tamanho. Alguém
mandou alguma coisa para você, ou falou alguma coisa para você, você não responde, começa a respirar. Todo mundo pode entrar, Ioná, é só apertar lá no Taumaturgo Selene, clicar lá e você entra direto. Então, esse movimento é fantástico, porque na hora que a pessoa está enviando para você uma carga energética, ela volta e você blinda. Quando você blinda, a energia, seja boa ou ruim do outro, vai bater no teu campo e vai voltar. Desculpe, mandou, pode levar de volta. Se mandou coisa boa, você vai receber coisa boa. Se mandou coisa ruim, vai receber coisa ruim. Então, é uma outra forma de você se proteger. Entenderam isso, gente? Bom, tem a ressonância Schumann, que vocês devem entrar na internet, que eu acho que é fantástico. Faltam 20 minutos para a gente encerrar. Eu quero fazer essa meditação com vocês, porque eu acho que é fundamental vocês aprenderem a fazer isso. Gente, é 5 minutos antes de sair de casa, 5 minutos, e quando volta também, antes de dormir também. Por quê? Quando você dorme, você sai do corpo físico. Você tem um corpo sutil que sai desse corpo físico, ele viaja pelo mundo afora. Ele sai por aí. E para onde você vai estar de acordo com aquilo que você vibrou durante o dia. Por isso que aquilo que eu ensinei no início para vocês fazerem toda noite ao deitar, de mudança de quadro, de imagem, é importante para que vocês não tenham uma vibração ruim ao deitar. Tenham sempre... gente, eu rezei, Pai Nosso Céu, salvação de cada dia, nós... Isso não adianta nada. Você tem que ter uma imagem boa, você tem que ir para uma floresta, você tem que imaginar que você está tomando um banho de mar, de cachoeira, que você está abraçado a uma árvore. Você tem que baixar a vibração ruim, digamos assim, tem que, na realidade não é baixar, é aumentar a sua vibração positiva. Porque isso é que faz, com a vibração positiva, é que faz com que você entre numa ressonância. Eu até tinha escrito aqui, porque eu achei muito interessante, porque isso foi comprovado pelos astronautas americanos e russos, entendeu? Até escrevi aqui, isso foi comprovado pelos astronautas russos e americanos que retornavam de suas missões espaciais com sérios problemas de saúde causados pela ausência desse campo. Hoje, dessa vibração mais alta. Hoje em dia, as naves espaciais possuem geradores artificiais de ondas Schumann. Tá? Eu quero que vocês leiam isso, vão lá na internet, procurar ler sobre as energias Schumann. Isso é fundamental vocês entenderem. Vocês têm que procurar. É que não dá tempo de eu explicar aqui, porque a gente só tem 1 hora, gente. Então, essa frequência nos afeta diretamente e é captada pelo nosso cérebro humano através das glândulas pituitária e pineal, que são conhecidas também como o sexto, né? Ajna e o sétimo, Sansara. Aqui é o nosso chakra do conhecimento, da percepção, da intuição, da conexão vibracional. E aqui é universal, é cósmica, né? A nossa comunicação universal. Então, essa nossa consciência de percepção universal. Então, eu quero que vocês agora façam essa mentalização aqui, gente. Ó, vocês estão vendo? É que aqui tem uma luzinha. Ó, aqui, ó, e embaixo, vocês têm que manter uma conexão, que é como se vocês tivessem uma luz que corre assim por um fio etérico, né? Que vem do coração, atravessa aqui, ok? Em direção ao cosmos e em direção ao centro da Terra. Então, eu queria que vocês fechassem seus olhos nesse momento e ficassem numa posição confortável, coluna reta. Podem ficar sentados, com os pés no chão de preferência, tá? Então, mantenham seus pés no chão.
a coluna reta e vão respirando pelo diafragma, aquela respiração que eu ensinei a vocês. Inspira, enche a barriga de ar, o diafragma, expira e solta o ar. Façam isso umas 3 vezes, profundamente. Inspira e solta. À medida que você vai inspirando, você imagina que uma luz no seu peito vai crescendo e vai aumentando. E um fino canal de luz sai do centro do seu coração e sobe até o centro da sua testa, entre os seus olhos, a sua sobrancelha. A partir daí, ela sai pelo centro do seu corpo, pelo topo da cabeça, em direção ao universo. E ela sobe, 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 até encontrar uma estrela brilhante, linda, bem no centro do seu universo. O seu canal de luz vai estar se encontrando com a sua estrela guia, com a sua estrela que clareia o seu universo pessoal, que te orienta, que te traz a clareza nos seus pensamentos, que você pode chamar de anjo da guarda, de mestre sagrado, de consciência superior. Eu gosto muito de consciência superior. Adoro. Porque a minha consciência superior é meu anjo da guarda, é meu espírito sagrado, é meu guia. E ele está unificado a mim. Eu estou ligada a ele 24 horas. E a minha estrela e a estrela de cada um de vocês se conecta com uma estrela muito maior, como um grande sol no centro do universo, que comanda todas as galáxias, que é o Criador, que é o grande cérebro universal. Todos nós estamos ligados a ele, conectados nele. E agora que nós fizemos essa conexão, essa luz volta, entra de novo pelo topo da nossa cabeça, desce pela nossa coluna, iluminando todo o nosso cérebro, vértebra por vértebra, até chegar ao períneo, ao cóccix. Imagine que à medida que ela vai entrando, o seu corpo vai se iluminando inteiro, vai se enchendo de luz. E ao chegar no períneo, ela bifurca e desce pelas suas pernas e sai pelos seus pés, entrando pela terra, como se fossem raízes. E você, uma grande árvore, e as suas raízes vão entrando pela terra, entrando e descendo, até chegar no centro do nosso planeta, no coração de Gaia, no coração da Grande Mãe. Percebam essa energia. E lá, no coração da Grande Mãe, existe um cristal puro e limpo, onde as suas raízes se ancoram. É aí que você vai se segurar, é aí que você vai buscar a sua energia, o seu vigor, a sua vitalidade, as suas vitaminas, os seus minerais, tudo aquilo que a Mãe Terra tem para te oferecer, tudo aquilo que a sua mãe
pode te alimentar de prosperidade, de abundância. E essa energia volta da terra e desce do céu, do masculino que é o céu e do feminino que é a terra, e se unem no centro do seu coração. Essas duas energias, positiva e negativa, do universo, te reúnem, te reunificam, te centralizam e trazem para você toda a força vibratória, elétrica que você precisa no seu corpo. E agora você inunda o seu corpo, as suas células, vai iluminando cada célula, cada órgão, cada músculo, cada osso, cada corrente sanguínea, cada veia. Imagina que essa luz corre todo o seu corpo, dos pés à cabeça, e você se acende como uma grande luz, como uma lâmpada acesa, que ilumina o caminho que você vai passar. E agora você está dentro daquele ovo de luz que eu mostrei a vocês. Imagina que você está no centro, só conectado por um fio de luz do céu e da terra, positivo e negativo, que traz para você a energia, o vigor, a vitalidade e a vibração de imunidade que você precisa para estar 24 horas sobre a superfície da Terra. Faça isso 2 vezes ao dia e visualize você com esse campo de mais de 500 metros de proteção. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você está blindada. Simplesmente plugada com o céu e a terra. E observa como você se sente dentro desse ovo cósmico, desse campo de energia, de vibração maior, de energias positivas, amorosas, de saúde, de vitalidade, de vigor, de abundância, de prosperidade, que é o planeta Terra, que é você. Sinta-se. Perceba como todo o seu corpo vibra, a tua boca vibra. Percebe a energia vibrando em todo o seu corpo? Essa energia é capaz de dar choque, se você mantiver ela muito forte. Respira fundo, vai voltando bem devagar para o seu corpo físico. Observa como está o seu corpo agora, a vitalidade que está o seu corpo agora. Você não pode permitir-se deixar abalar por qualquer outra coisa quando você está protegido dentro desse campo. Esse campo é muito sutil, mas você pode fazer isso 2 vezes ao dia. Quando acorda, se preparando para o dia, se preparando para sair para o trabalho, para o estudo, para fazer as suas tarefas diárias. E quando você volta, antes de dormir, se preparando para o campo da noite, que é um campo diferente, é um campo desconhecido, e você tem que estar protegido, porque você não sabe aonde você vai. Alguma dúvida disso, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta podem fazer.
Se não der tempo de fazer todas e eu de responder, deixem no Instagram embaixo o que vocês acharam, o que vocês sentiram falta, de como podem fazer isso de novo, o que vocês precisarem. E eu tô aqui. Eu não sei se alguém já fez alguma pergunta. Vamos lá. Alguém fez alguma pergunta aqui? Não? Alguém tem alguma dúvida? Nós somos culpados porque permitimos. Sim, nós permitimos. Quando nós não aceitamos, né? A gente quer controlar tudo, quer controlar a forma do outro ser, a forma do outro agir. A gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre os nossos sentimentos, né? E se o outro não quer mais me amar, o que eu tenho que dizer? Seja feliz, se eu amo de verdade, e eu deixo embora. Então, isso é uma outra coisa também que baixa a nossa energia, quando a gente quer que o outro nos dê aquilo que eu quero, e não aquilo que ele pode ou que ele tem para dar. Então, alguma outra dúvida, alguma outra pergunta? Algum questionamento? Oi, quanta gente querida aqui hoje. A minha pergunta refere-se ao que acho que você vai abordar. Como elevar o nosso padrão emocional de forma eficaz. Eu já ensinei para vocês 3 formas aqui, né? Aliás, 4 formas. Eu ensinei 4 exercícios para que vocês possam fazer para elevar esse padrão vibracional. E qualquer uma que vocês façam são legais. Às vezes não dá para fazer essa última, né? Porque ela demora mais um pouquinho. Em 5 minutos você faz isso. Depois que você está acostumado, você faz até na rua, né? Mas, por exemplo, a respiração você pode fazer. Então, a respiração seria algo que você pode fazer na hora que está tendo um embate, por exemplo, né? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta que vocês tenham? Que dê tempo de eu responder? Bom, são 21 horas. Vamos nos ver quinta-feira que vem com uma outra live. Não esqueçam de ir lá no YouTube, se inscrevam, dê o seu like e, por favor, passam aos seus amigos que possam se beneficiar dessas lives, tá bom? Até quinta-feira. Obrigada a todos meus amigos queridos, que eu tô morrendo de saudade, que estão aqui presentes. Tchau, até quinta.